Mas eu queria convidar vocês nessa noite para que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus, ou o seu app aí, a Bíblia, no texto de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo de número 32. Nós vamos ler a partir do verso 1 esse texto. Êxodo, capítulo 32, segundo livro da Bíblia, diz assim: Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Ó Israel, aí está o teu Deus, que tirou da terra do Egito. E vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: Amanhã haverá festa ao Senhor. E no dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa desviou-se do caminho que lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, o adoraram, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Aí está, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho observado este povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: Foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende deste castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes: Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Deus pode se arrepender? Deus se arrepende? Deus é como eu e você, que podemos cometer erros? Nós podemos dizer para Deus o que Ele deve fazer? Nós podemos chamar a atenção de Deus? Nós podemos estabelecer uma reclamação? Existe PROCON espiritual? Nós podemos, na nossa vida e na nossa história, constituir o que Deus deve fazer e o que Deus não deve? Nós podemos ajuizar como Deus deve agir sobre a vida do seu povo, como devemos construir um relacionamento com Ele e como Ele, Deus, deve construir um relacionamento para conosco? Essas talvez sejam dúvidas que permeiam a nossa mente no primeiro instante. No segundo instante, nós podemos dizer que algumas coisas ruins ou difíceis pelos quais vivemos aqui na terra também podem ser vistas como oriundas de Deus. A própria morte, as circunstâncias que passamos. Hoje, às 3 horas, eu fui fazer uma visita, aqui bem pertinho,
a um flamenguista sávio, e o Internacional fez o primeiro gol, e eu estava lá dentro ainda em visita, e quando eu estava saindo, ainda bem antes de dar um passo fora, o Flamengo empatou. Porque se eu desse um passo fora, você vai entender comigo, ele ia dizer, nunca mais quero a presença do pastor aqui num jogo do Flamengo, porque ele estava aqui e o Flamengo estava perdendo. Saiu daqui, o Flamengo empatou e ganhou. Mas ainda bem que o Flamengo empatou lá, eu estava dentro da casa ainda. Quase comemorei junto com eles. Mas a grande questão é, o que eu estava fazendo ali? Eu estava construindo com o sábio, com a sua família, a oportunidade de entender que as circunstâncias que vivemos, elas não são oriundas de Deus sobre um âmbito negativo, difícil para nos punir. É difícil nós entendermos algumas coisas quando pegamos e fazemos uma leitura apenas superficial do texto da palavra de Deus, o qual nos leva a alguns entendimentos que podemos construir dúvidas ou até mesmo incertezas sobre o nosso Deus. E eu queria construir nesta oportunidade certeza sobre o seu coração e não dúvidas. Eu quero trazer elaboração de fé para o seu coração e a sua vida, e não circunstâncias de vulnerabilidade a respeito da palavra de Deus e a respeito do próprio Deus. Por isso, neste momento, e a esta proposta nossa de culto, eu quero chamar a sua atenção para que você creia, primeiro, que Deus é perfeito, Deus é santo, Deus não erra, Deus não falha, Deus, Ele está sobre tudo o que podemos ter como perfeito e completamente separado de todas as coisas, de todas as pessoas. Então nós podemos extrair nesse primeiro momento que esse Deus é incomparavelmente superior a tudo que somos e a tudo que fazemos. E no primeiro olhar nós precisamos ter uma hermenêutica correta desse texto. A hermenêutica é a interpretação da palavra de Deus. Existem muitas ferramentas desta interpretação. Uma delas é a literalidade. Pegar o texto e ter conforme escrito, conforme dito, assim deve se interpretar. Mas também temos alegorias, onde nós encontramos as parábolas que Jesus estabelece, onde a verdade espiritual é encontrada de forma reflexiva sobre os seus ensinos. E nós podemos ter também análise histórica, a análise gramatical, e aí eu queria chamar a atenção, dentre tantas ferramentas, desta análise gramatical. Veja, uma coisa é você construir um texto e ter o acesso a esse texto de forma original. Outra coisa é você fazer a tradução. Sempre quando fazemos a tradução, nós esbarramos em limites linguísticos. Nós estabelecemos em vários parâmetros, onde algumas palavras não conseguem ter definições bem próximas daquilo que foi dito de forma original. E por isso, muitas vezes, nós encontramos algumas palavras que podem trazer dúvidas ou incertezas sobre nós. Primeiro, nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, ela não tem erro, ela é a palavra de Deus. E segundo, nós precisamos estabelecer, além de uma hermenêutica correta, aqui uma hermenêutica gramatical, nós precisamos também estabelecer conceitos que sejam teologicamente corretos daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E nesse contexto, então, nós podemos fazer a análise desse texto e entender o que esse texto propõe sobre aquele tempo e sobre os nossos dias, até porque a palavra de Deus é uma palavra viva, ela alcança o nosso coração e a nossa vida, trazendo não atualidade sobre nós, mas a vivacidade desse Deus sobre a nossa vida. E é exatamente isso que precisamos entender nesse texto, o contexto presente ali, o que estava ao entorno ali. Então podemos utilizar a análise gramatical e podemos analisar também dentro da esfera de história,
que esse povo estava vivendo. E por isso eu quero te chamar a atenção para voltar lá no primeiro versículo do capítulo 32, quando nós lemos assim: vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, Arão, faz para nós um Deus. Veja que esse Deus aí está minúsculo, uma referência de Deus, uma referência de santidade, dizia o povo, que vá à nossa frente. Por quê? Porque o Deus de Israel ia à frente deles, e essa direção estabelecida era conduzida por Moisés. E aí eles continuam dizendo, porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Parece ser simples esse versículo, mas gente, esse versículo é riquíssimo, porque esse versículo primeiro do capítulo 32 de Êxodo é um capítulo que sinaliza algumas coisas importantes. Primeiro, quando nós olhamos logo no início desse versículo, nós encontramos que Moisés, ele havia subido o monte para poder viver uma experiência maravilhosa. Se você olhar para o capítulo de número 30, 31, você vai entender exatamente esse aspecto. Mas o capítulo 31, especialmente, fala sobre todos os mandamentos constituídos aqui. E veja que isso foi escrito pelo próprio Deus nas tábuas, as quais nós chamamos das tábuas da lei. Veja que há uma experiência entre Deus e Moisés, e isso demorou um tempo. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos, um dia. Por quê? Porque Deus está acima do nosso tempo. Ele é atemporal, ou seja, não existe tempo de medida para Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse tempo e essa conexão desse tempo de Deus, quantas pessoas vivenciam com Ele, assim também permeiam essa transposição do tempo com Ele. Ou seja, Moisés estava ali no monte e estava vivendo o tempo de Deus, que não pode ser medido. E nesse tempo com Deus, aqueles que estavam lá embaixo estavam medindo o tempo. Moisés havia subido e não havia descido. Se passou um dia, 2, 3, passou-se muito tempo e Moisés não desceu. Eles perceberam que aquela nuvem que representava a glória de Deus havia tomado conta daquele monte. E na cabeça deles, eles pensaram: bom, Moisés, se não desceu até agora, é sinal de que ele não vive mais. E esse era um processo talvez simples, uma conclusão talvez muito fácil de se chegar. Primeiro aspecto que a gente precisa entender então é que eles achavam que Moisés havia sido morto. Segundo aspecto, nós encontramos nesse primeiro versículo, é que eles consideravam em Arão o sucessor natural da liderança daquele povo. No olhar deles, Arão era o porta-voz de Moisés. Segundo, Arão era irmão físico, carnal de Moisés. Terceiro, era ele quem estava sempre presente em conjunto com Moisés. Só que no olhar de Deus, o sucessor não era Arão, o sucessor era Josué. E no tempo apropriado, Deus estabeleceria essa condição para que Josué assumisse a liderança do seu povo. Terceiro aspecto importante, eles estavam colocando sobre Moisés a responsabilidade de tirar o povo do Egito. Mas de quem era a responsabilidade? De Deus. E eles queriam colocar um homem à frente, uma referência de santidade à frente, para que eles pudessem se sentir protegidos espiritualmente e também de forma organizada ou dentro daquilo que envolvia administrada. Dentro de um contexto humano,
eles estavam provendo para si aquilo que entendiam ser necessários para a sua caminhada. E o que precisava? O que se tornava necessário? Um poder divino. E esse poder divino, que antes estava em Deus, abstratamente, não conseguiam ver, poderia estar em qualquer coisa que eles fizessem e que constituísse essa divindade. Por isso tiraram os brincos e dali fizeram da fundição um bezerro de ouro, para que pudesse construir uma referência sobre este bezerro, como sendo uma referência de um Deus presente com eles. Segundo, uma linha sucessória, em que a liderança, de acordo com eles, estaria em boas mãos com Arão, e Arão faria esse processo de mediação entre aquilo que era a referência do Deus para eles e aquilo que se constituía como necessidade nessa desenvoltura do caminhar por ali. Veja, eles não tinham nenhuma necessidade, tudo já estava provido por Deus. Eles tinham água suficiente, poderiam ter dificuldade, porque se estivessem em outro lugar, eles teriam necessidade de beber água, teriam necessidade de armazenar água. Eles tinham comida suficiente, não tinham necessidade, então, nem de alimento e nem de bebida, de água. Eles não tinham a necessidade de uma cobertura daquilo que envolvia o dia e a noite para protegê-los do sol e da noite fria. Deus continuava presente e abençoando as suas vidas. Eles estavam ali com as suas lideranças. E é interessante a gente perceber que Deus, Ele tira Moisés desse tempo formal, cronometrado, para poder viver o seu tempo, um tempo de qualidade, para poder dar a Moisés o que Moisés precisava. E mesmo Deus estando com Moisés naquele monte, Deus acompanhava tudo o que acontecia a partir daquele monte. Não só ali entre o próprio povo de Israel, mas entre todos os demais povos, assim como nosso Deus continua agindo nesse tempo, sobre todas as circunstâncias. Precisamos entender isso. Olha o que diz o versículo 2. E Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-os aqui. Veja que o povo pediu a ele para fazer isso, e ele não fez. A primeira coisa, espera aí, gente, por que vocês estão me pedindo isso? Porque vocês acham que o meu irmão morreu? Porque vocês acham que eu sou o sucessor natural? Espera aí, nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos entender o que Deus tem para nós. E um péssimo líder é aquele que se submete à pressão do momento, às circunstâncias do momento, quer seja dentro de casa, sobre uma situação que às vezes pode ocorrer entre um membro ou membros da família, pode ser dentro do trabalho, entre circunstâncias que envolvem clientes ou a clientela, ou de repente os próprios colegas de trabalho, dentro da circunstância de hierarquia, alguns superiores dentro da linha de trabalho, às vezes a pressão do âmbito social, pressão no futebol, nós podemos ver pressão no vôlei, no handebol, nas corridas, em saltos de altura. Existem pressões por todos os lados, como dizia o apóstolo Paulo, e isso interfere sobre a vida das pessoas, e isso interfere sobre a vida de lideranças. Mas uma pessoa que tem a responsabilidade de conduzir Deus, a direção de Deus, o seu povo, que representa Deus junto ao seu povo e o seu povo diante de Deus, era Moisés. Arão não tinha essa responsabilidade, e em nenhum momento Deus havia dado essa condição para ele. E aí você percebe o limite de Arão em ouvir o povo e achar que podia fazer aquilo. E ele pisa na jaca com os dois pés. Ele leva o povo a um grande prejuízo. Ele faz o que o povo queria que ele fizesse. Eu não sei você, mas às vezes, pelas pressões que vivemos, às vezes nós acabamos tomando decisões erradas. Às vezes a pessoa está atrás da gente no trânsito e buzina, e a gente olha para ele e desdenha dessa pessoa. Às vezes a gente toma uma atitude errada, a gente reclama com essa pessoa porque ele buzinou atrás da gente. Às vezes nós estamos num determinado lugar e vemos alguém
contraindo uma atitude indigna, desrespeitosa, e nós ficamos chateados com essa pessoa, porque na pressão do momento nós precisamos nos defender, precisamos estabelecer uma palavra ou ter uma atitude, e às vezes tudo deveríamos fazer, menos falar ou agir naquele momento. Mas a pressão toma fôlego, a pressão toma forma e nós cedemos. Quantas vezes nós cedemos em meio às pressões? E que coisa trágica o resultado disso. Quantas circunstâncias hoje temos nas nossas mãos que poderiam ser diferentes, porque cedemos às pressões do que vivemos. E Arão, no versículo 3, então todo o povo tirou os seus brincos das suas orelhas, levou Arão. Versículo 4 diz que ele então recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, olha o que eles exclamaram, olha o versículo 4, ó Israel, ó povo, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Quem é que exclamou isso? O povo. Quando o resultado final do trabalho de Arão se estabeleceu, eles se reuniram em volta e apontaram um dedo e disseram, olha aqui Israel, aqui, olha esse bezerro de ouro, essa imagem, essa escultura, ela é a responsável por nos tirar ali do Egito. Ó Israel, aí está o teu Deus. Eu não tenho como imaginar Deus num momento como esse em que o povo comete uma atrocidade dessa. Assim como não tenho como imaginar Deus em vários momentos que nós também falamos tantos absurdos. Nós tomamos tantas decisões erradas e nem nos damos conta disso. Porque às vezes nós falamos sem pensar, às vezes falamos pensando muito bem, e às vezes simplesmente cedendo às pressões e às circunstâncias, mesmo que pensando ou não pensando bem ou direito, nós acabamos vivendo algumas coisas conscientes. E sabe, é duro pensar num ato de infidelidade que nós temos para com Deus. Ao invés de nós voltarmos e amarmos mais a Deus e centrarmos mais a nossa dependência dEle, nós às vezes renegamos Deus, nós somos infiéis a Deus, nós nos distraímos e colocamos outras coisas no lugar que somente Deus deve ocupar, na primazia da nossa fé, do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos dons, do nosso ministério, dos nossos talentos, dos nossos sonhos, do nosso futuro. E é horrível o resultado disso, porque a gente elabora até com uma dicção mais clara. Nós estabelecemos o apontamento, a direção, como se estivéssemos bem certos disso. Nós afirmamos uma teoria fracassada. Nós construímos uma linha irracional, como esse povo. Ó Israel, aqui está o teu Deus que te tirou do Egito. Que absurdo, que absurdo. Mas esses absurdos não apenas foram vividos lá atrás, continuam sendo vividos hoje. Quantos absurdos vivemos, quantos absurdos. Mas o versículo 5 diz, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou, amanhã haverá festa ao Senhor. Olha o texto, Arão disse, bom, esse povo agora colocou nesse objeto que eu recém fiz, nesse bezerro de ouro, a divindade. Então, eu que sou líder, vou fazer o seguinte, vamos fazer um dia de carnaval, nós vamos celebrar a carne, nós vamos constituir um elemento simbólico de diversão. Era isso que Deus queria? Era isso que Deus propunha? Deus tirou o povo do Egito para poder se divertir no deserto? Deus queria que eles fossem para o deserto para poder adorar ao Senhor. Bom, poderia ser feito com danças também? Sim.
a forma em que nós estabelecemos a coreografia é uma expressão artística e espiritual que nós estabelecemos para Deus. Eu não consigo dançar. Se eu fosse estabelecer qualquer movimento de corpo para Deus, eu dizia assim: Edson, para aí, tá bom, já entendi o que você quer, mas não precisa seguir. Mas tem gente que mexe conosco, e quando nós vemos esses movimentos dessas pessoas aqui, ou em lugares específicos, em que nós culminamos com a nossa adoração com a arte coreográfica, meu Deus, o coração vai junto, a celebração se torna muito mais poderosa, porque algumas pessoas conseguem interpretar aquilo que nós não conseguimos cantando, estabelecendo movimentos em direção a Deus, como uma forma de dignificar o nosso Deus. Mas isso é diferente de diversão, isso é diferente de dança para nós, daquilo que nós usufruímos, porque na coreografia a dança é um ato ou uma expressão de adoração a Deus. A dança na diversão é um ato que nós vivemos para nós, em que o foco é a nossa vida, é a nossa proposta de viver. E aí veja, já se estabeleceu um feriado. Podemos pensar que Arão até pudesse ser baiano na sua forma contextualizada hoje, de gostar de festa, de separar dia para que haja diversão. O versículo 7 diz, o versículo 6, no dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Vale a pena acordar cedo nesse sentido, né? Vamos fazer logo essas coisas aqui, e depois vamos aproveitar o dia. Vamos resolver logo esse negócio aqui com Deus, entre aspas, e depois a gente tem o restante do dia para nós. É fantástico essa proposta. E aí você consegue até levantar as crianças às 5 horas da manhã. E aí você consegue até levantar aquela pessoa que acorda por volta das 10 às 5 horas da manhã. Porque o objetivo é diferente. Nós vamos cumprir com um rito, nós vamos cumprir com um processo religioso e depois a gente vai à festa. O versículo 7 diz: então o Senhor disse a Moisés: vai, Moisés, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Interessante. Deus estava vivendo um momento com Moisés, mas ele estava vendo o que estava acontecendo com o povo. Foi Deus quem tirou o povo do Egito, e era a referência desse Deus, o nome que estabelece sobre o seu povo. O povo de Israel era o povo de Deus, e Deus era o Deus do povo de Israel. Mas por que nesse versículo Deus se dirige a Moisés dizendo: este é o teu povo? Veja que no versículo 7, o Senhor diz de forma bem aberta: vai e desce, porque o teu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Aí nós podemos ver que esse sentido aqui, ele está exatamente homologado à liderança de Moisés, e não aquilo que envolve a sua sequência. Moisés, desde o momento em que ele é salvo pela filha de Faraó, que ele passa 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, para poder ser o líder da saída desse êxodo, da terra do Egito para a terra de Canaã, ele tem a referência daquilo que envolvia a direção de Deus. E lá em Êxodo capítulo 3 nós vemos esse convite de Deus, para que Moisés se tornasse esse representante de Deus, junto com o povo. Então, aqui está correto dizer: este teu povo, porque há um ato representativo que Moisés tinha diante de Deus. O povo, não podia chegar diretamente a Deus. Moisés se torna uma referência de sacerdote. Era através de Moisés que o povo falava com Deus, e era através de Moisés que Deus falava com o povo. Então está corretíssimo essa forma de entender que Moisés tinha ali a referência do seu povo. Olha o versículo 8, na extensão do versículo 7, depressa esse povo se desviou do caminho que lhe ordenei. Moisés,
você tem que descer e depressa, porque esse povo se corrompeu, esse povo está fazendo uma coisa absurda, e você precisa ir lá, porque é sua responsabilidade estar ali juntamente com este povo. O versículo 7 continua dizendo, porque você vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Versículo 8, depressa, desviou-se do caminho que lhe ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição, e o adoraram, e ofereceram um sacrifício, e disseram, aí está, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Que absurdo, Moisés, você não sabia disso, mas você precisa descer lá, para poder colocar ordem a esse povo. Versículo 9, o Senhor diz mais a Moisés, eu tenho observado este povo, e vi que é um povo muito obstinado. Qual é a avaliação de Deus? Moisés, eu entendo a sua liderança. Foi eu quem escolhi você. Primeiro, esse povo não está assim por erro seu, porque você não está cumprindo bem a sua função quanto líder. Moisés, eu quero dizer para você que esse povo, a qual você é responsável, enquanto você estava aqui, fez essas coisas. Moisés, você precisa entender que as pessoas, elas são assim, mas não é isso que eu quero para mim, não é um povo assim que eu quero para o futuro, não é um povo assim que eu desejo que me adorem, que me sirvam. Eu não posso esperar isso desse povo. E aí ele estabelece no versículo 10, agora deixe-me para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua e farei de ti uma grande nação. Para quem que Deus disse que faria uma grande nação? Essa aliança, esse pacto é abraâmico, ou seja, Deus falou isso a Abraão. Deus deu a terra de Canaã para a descendência de Abraão. Deus poderia destruir o povo de Israel todo e deixar apenas Moisés, mas a promessa de Deus não era de recomeçar de novo, como Deus recomeçou lá atrás, a partir da família de Noé, a humanidade. Não era recomeçar de novo a partir da família de Moisés. O propósito de Deus era que esse povo pudesse entender que eles eram posse do único Deus e Senhor absoluto dos céus e da terra. Mas por que Deus, no versículo 9, fala que esse povo era muito obstinado? E por que no versículo 10 Deus diz, deixa eu fazer um corretivo nesse povo, deixa eu fazer eles pagar pelos que eles estão fazendo, deixa eu colocar a minha ira na prática? Deus sentiu a pressão do povo? Não. Quando nós cremos que Moisés foi o escritor do livro de Êxodo, ele interpretou o que estava na fala de Deus, o que estava presente nesse vínculo e o que Deus de fato desejava estabelecer sobre esse povo. E aí nós chamamos de antropomorfismo, esta condição humana de poder apagar a luz em alguns momentos, sem a gente perceber, como que colocando valor humano na perspectiva de Deus. E quando isso acontece, nós ficamos meio no escuro, mas aí vem Deus e ajusta, e ó, de novo, acende. E esse processo, mesmo que unilateral, a um dado momento e circunstância que vivemos, às vezes compromete aquilo que Deus é, porque é a forma humana, o formato humano de ver Deus. E foi isso que Moisés estabeleceu na sua interpretação, porque Deus estava conversando com Moisés de uma forma, Deus estava dirigindo o processo com Moisés de uma outra forma. Parece que quando nós estamos nervosos, que as outras pessoas também estão nervosas. A gente fala alto, e as pessoas também falam alto conosco. A gente cria alguns movimentos rápidos, e as pessoas também. Só que, olha, grande parte, eles reagem ao movimento, ao timbre da nossa voz, ao movimento do nosso corpo, como um processo de defesa. Nós, às vezes, atacamos, mas as pessoas que estão à nossa volta estão no movimento contrário. Então, o que estava acontecendo quando Moisés é alcançado por Deus para voltar e falar com o povo? Ele percebeu,
na sua atenção, na sua concepção, de que Deus estava irado com o povo. Mas se Deus irasse, se Deus ficasse sem controle, se Deus falasse coisas sem pensar, Deus deixaria de ser Deus, não é? Claro. Mas Deus faria isso? Claro que não. Mas na interpretação humana de Moisés, Deus estava diferente com ele e mandou ele parar e descer correndo lá daquele monte para que ele pudesse estar lá com o povo e pudesse repreender o povo. E qual é o entendimento de Moisés? Deus vai acabar com a raça desse povo. Vai acabar com tudo. E aí o versículo 11, Moisés se atreve a olhar para Deus e dizer, através da sua súplica, não era um pedido, ele diz, ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com mão forte? Senhor, este é teu povo, essas pessoas aqui, Senhor, são aquelas que estavam no Egito sofrendo. Essas pessoas aqui tinham se esquecido do Senhor, o Senhor se lembra, mas eles se lembraram, dado momento, que o Senhor existia e buscaram o Senhor. Deus, não faz isso não. No olhar de Moisés, a súplica era, Senhor, precisa ser entendido o que já foi feito com este povo até aqui. Mas eu precisava ouvir isso de Moisés? Claro que não. Mas o que estava no clamor e na súplica de Moisés? Senhor, não faz nada com esse povo. Há uma intercessão, há uma busca em que Moisés diz para Deus, Senhor, olha para esse povo com misericórdia, Senhor, olha com compaixão, Senhor, porque esse povo está falhando, esse povo está desobediente, esse povo está obstinado realmente, mas eles estão precisando de amor, estão precisando de salvação, estão precisando de um trato, Senhor. O Senhor vai ser muito duro nesse processo. Olha com alento. E no versículo 12 ele diz, por que permitir que os egípcios possam dizer, por que dar aos egípcios, os inimigos, alguma coisa que eles possam falar, criticar, julgar? Foi para o mal que tirou Deus do povo daqui. Foi para matá-los que Deus os tirou daqui, lá nos montes. Foi para destruí-los da face da terra. É isso que os egípcios vão falar. Eles vão dizer, nem Deus, olha bem, nem Deus gosta deles. Que povo é esse, povo de Israel? Sabe que tem vezes que a gente até se vê nessa condição, a gente se olha e diz, nem Deus gosta de mim. Às vezes a gente olha para alguma circunstância e diz assim, nem Deus gosta da gente. A gente consegue estabelecer alguns juízos completamente distorcidos de Deus. Mas Moisés está dizendo para Deus, Senhor, se o Senhor cumprir com esse objetivo, o povo egípcio vai sair, por cima. Aí vem o versículo de número 13. Moisés continua dizendo, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel. São os teus servos no passado, são os patriarcas desse povo, os quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. Foi o Senhor que disse isso. Aí vem o último versículo, que nos torna alcançáveis nessa reflexão. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Quando nós olhamos esse versículo 14 aqui, humanamente nós podemos dizer, Deus se arrependeu, está escrito aqui. Então Deus falou o que não deveria. E Deus depois se arrepende e conserta essas coisas. E por isso Deus também é falho, como dizem os teólogos mais liberais. Existem sempre uma linha de imperfeição no mais perfeito aspecto divino. Ou seja, Deus também pode falhar. Mas se eu julgo essa possibilidade, eu posso dizer em que, no meu ponto de vista,
Eu posso estabelecer aonde, no meu ponto de vista. Eu posso estabelecer o momento, no meu ponto de vista. Então eu posso julgar tudo relativo no contexto daquilo que envolve Deus sobre a minha vida e sobre a minha história. E Deus deixaria de ser Deus por causa disso. Porque nessa mistura nossa humana de valores e perspectivas, nós teríamos um Deus para cada um de nós diferente. Não há arrependimento porque não há falha, mas na interpretação e no olhar de Moisés, Deus olha, Deus está ali. Moisés ouve o que Deus está dizendo, Moisés interpreta o que está dizendo, ele remete, devolve para Deus o que ele achava que estava interpretando de Deus, e ele recebe um entendimento daquilo que Deus havia estabelecido para ele. Veja que esta expressão não é de Deus, esta expressão é o entendimento de Moisés. Não está aqui, e o Senhor disse: Moisés, você está certo, os egípcios vão tirar vantagem disso, eu não pensei nisso, rapaz, que Deus eu sou. Obrigado, Moisés, por me dar esse toque aí. Moisés, que interessante, né? Eu me esqueci que eu tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Israel, rapaz, que eu ia dar a terra para a descendência deles também. Obrigado por me lembrar, Moisés. 2-0 para você, hein, rapaz. Você está bom, hein? Eu, como um Deus já milenar, né? Chega um momento que a gente começa a esquecer das coisas. É assim? Se nós interpretarmos literalmente, é assim. Mas é esse o nosso Deus? É claro que não. Agora imagine, Moisés ainda não tinha descido do monte. Imagine o relacionamento entre os dois ali. Imagine Deus compartilhando esse momento do povo lá embaixo. Olha o sentimento envolvido em Moisés e olha o que ele vivencia ali. Primeiro, tudo que Deus havia feito até então, no capítulo 31, que era de estabelecer ali as tábuas da lei, de confirmar a direção que o povo deveria fazer, Deus escreveu, Deus cunhou e deu para Moisés. Isso demandou tempo. Quantas coisas foram vividas ali? E no último momento, quando tudo já estava pronto e Moisés precisava descer, Deus só disse para ele o que ele encontraria lá embaixo. E nós podemos ver que Moisés então coloca essa forma humana em Deus, nesse momento de contato com Deus, nesse momento de relacionamento com Deus. Aí você diz assim, mas esse Moisés, hein? Mas esse Moisés é como eu e você. Quantas vezes a gente aponta o dedo para Deus? Quantas vezes a gente tenta lembrar Deus de algumas promessas dele? Quantas vezes a gente diz assim, foi o Senhor que me deu, ponto final, agora o Senhor se vira para resolver os problemas aí. Quantas vezes nós fazemos coisas mais absurdas do que o povo? Eu e você continuamos sendo humanos. Mesmo buscando a perfeição, continuamos sendo imperfeitos. Nós estamos em busca da santidade, mas continuamos pecando. Quanto mais nos separamos de nós mesmos, mais podemos ter chance de viver essa santidade de Deus em nós. Então, nós podemos dizer, Deus não erra, Deus jamais errará, porque Ele é santo, perfeito, separado de todas as coisas. Ele é justo. E diante disso, nós precisamos entender que esse Deus, Ele tem, na nossa forma de nos relacionar com Ele, nós podemos construir interpretações de Deus, juízo de Deus, conceitos de Deus, mas só um dia, diante do próprio Deus, que nós veremos o que esses conceitos, vamos dizer, essas teologias, estas expressões de Deus, serão certas ou não. Por isso nós não podemos pegar um versículo solto, nós precisamos entender o Êxodo,
Precisamos entender essa relação de comando de Deus e Moisés como líder. Precisamos entender essa ação mediadora sacerdotal de Moisés. Precisamos entender a missão de Moisés. Precisamos entender a linha de santidade de Deus. Precisamos entender o primeiro mandamento que o Senhor estabelece ali em Êxodo, no capítulo de número 31, para que Moisés pudesse ter as suas mãos. Meus irmãos, nós precisamos ver que a nossa ação humana, ela vai descaracterizando o poder divino, sobrenatural, miraculoso de Deus. Porque nós vamos estabelecendo conceitos e ações nossas, humanas, daquilo que não se pode descrever, daquilo que não se torna apenas indescritível, mas daquilo que se torna diferente de tudo que somos e vivemos. Por isso, nós podemos dizer, não só por esse versículo, pelo livro de Êxodo, mas pela Bíblia como um todo, que não pode haver arrependimento de Deus, só arrependimento do homem. Porque senão anularia-se na cruz o sacrifício de Jesus, o Filho unigênito desse Pai, desse Deus Criador e desse Deus sustentador, para que Ele pudesse assumir todas as nossas culpas, todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Então, o que precisamos fazer? Prestar atenção como nós estamos nos relacionando com Deus, como estamos construindo conceitos a respeito de Deus, como nós estamos vivendo o nosso tempo, o nosso momento com Deus. Porque como Moisés, nós podemos fazer uma tempestade no meio copo de água. Nós podemos criar situações que de repente não estejam ocorrendo. Nós podemos achar que Deus está nervoso e irado por algumas coisas que estamos fazendo ou estamos vivendo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus já sabia disso? Na temporalidade, sim. Mas por que Deus queria tirar o povo do Egito sabendo que o povo ia murmurar, ia fazer tudo isso? Porque Deus acredita no seu povo. Deus acredita em mim. Deus acredita em você. Mesmo sabendo que hoje você vai se manter mais ou menos firme, mas amanhã você vai pecar. Você vai encontrar um flamenguista na frente e você vai, de repente, estabelecer um desejo de abraçá-lo, de ficar bem perto dele e ficar um bom tempo abraçado, dizendo, olha que vitória maravilhosa essa de ontem, que coisa boa. Mas você só faz isso porque você sabe que está com Covid. A relação nossa é de tentar dar ao outro o que nós achamos que ele merece. Mas Deus não trata dessa forma com a gente. Porque senão, meus irmãos, Deus não seria misericordioso, Deus não seria benigno, Deus não seria um Deus cheio de compaixão. Ele acredita, e é por isso que Ele estende a mão e nos levanta, é por isso que Ele nos perdoa, é por isso que Ele já concede esse perdão através de Cristo, e Ele diz, toda vez que você se arrepender, toda vez que você confessar, você terá o meu perdão. Isso é Deus, aquele que perdoa e esquece. Esse é Deus, aquele que ama incondicionalmente. Esse é Deus, o que olha para nós e continua acreditando na possibilidade de mudança e transformação, mesmo que a gente não faça isso aqui, diferente e para melhor. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Nós é que mudamos. Nós é que o vemos diferente. Nós é que falamos de Deus diferente. Mas quanto mais estabelecemos uma relação perto de Deus, cheia de Deus, mais nós conseguimos entender o que Ele é, o que Ele faz e qual é a missão que Ele tem para nós. E diante disso, como representante do povo, Moisés entendeu a sua missão. E mesmo sabendo de tudo, ele perde o controle dos versículos 15 à frente. Ele quebra as tábuas da lei, ele chama a atenção do irmão, e ele estabelece um processo de dor ao povo, que nós vemos depois disso.
em que o povo paga um preço por aquilo que envolveu a sua desobediência e a sua infidelidade. Meus irmãos, nosso tempo está bem avançado, mas eu queria concluir nessa noite dizendo para vocês o seguinte: nós às vezes falamos muito de Deus, falamos que Deus é amor, que Deus pode todas as coisas, que Deus está acima de todas as coisas, mas por que nós não cremos nisso? Se nós crêssemos naquilo que falamos de Deus, no mínimo diminuiríamos as nossas ansiedades, no mínimo nós teríamos mais motivos para viver, no mínimo nós teríamos mais razões para nos alegrar e não nos preocupar. Nós teríamos elementos que fariam diferença sobre a nossa vida e a nossa história, e que nos transformaria de forma completa, definitiva, para sempre. Nessa noite, eu quero chegar bem perto do seu coração e dizer que talvez você pode estar achando que Deus errou com você, que Deus tem falhado com você, de que algumas coisas que Deus está agora ministrando o seu coração, você está achando que Deus está pegando pesado, e você está relativizando isso, você está achando que tudo aqui não é para você, mas Deus nessa noite diz: isso é para nós, começando pelo meu coração e para o seu coração. Ao debruçar no estudo da Bíblia nessa semana sobre esse texto, o quanto Deus falou para o meu coração: Edson, isso é para você. E nessa noite eu quero dividir isso dizendo também: isso é para você. Tanto você que está aqui presencial, quanto para você que está pela internet nesse momento, e para você que em algum momento vai ter acesso a essa palavra. Isso é para nós. A forma de entender de Moisés a Deus trouxe um entendimento e uma postura diferente do que é realmente Deus e do que Deus realmente estabeleceu naquele tempo. A nossa forma de nos relacionar com Deus pode também fazer isso agora, nesse momento. Por exemplo, a gente poderia olhar e ver o momento em que algumas pessoas estão vivendo. O Robert, por exemplo, a gente poderia pegar e olhar para algumas circunstâncias, como o Henrique está passando, os nossos pedidos de oração, a Maria. Nós poderíamos dizer: Senhor, por que isso? Por que estas coisas? Por que essas circunstâncias? Mas será que essa pergunta é a correta? Será que ao invés de apontar o dedo para Deus e cobrar de Deus, não é o tempo da gente se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de nós? Será que não é esse o tempo da gente colocar a nossa cabeça no chão e dizer: Senhor, tem compaixão da nossa vida, do nosso povo, desse tempo que estamos vivendo? Será que é o tempo de vangloriar-se porque você não pegou o Covid? Será que é o tempo de dizer que o seu sangue é um sangue diferenciado, nobre, azul, porque ainda não foi infectado? Será que vale hoje uma forma de tirar proveito desse momento e criar uma soberba sobre as outras pessoas? Da mesma forma, é o momento de se vitimizar? Ou é o momento da gente ficar em silêncio e sentir a brisa do Senhor passando entre nós? E a gente podendo dizer com o coração e com a alma: Senhor, eu sinto a sua presença aqui. Está complicado, está difícil, mas obrigado por não desistir de mim. Obrigado porque o Senhor faz diferença na minha vida. Obrigado porque eu sei que se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor não estivesse cuidando de mim, seria muito mais complicado. Eu sei que o Senhor não se ira, que o Senhor erra, que o Senhor venha consertar o que fez. Eu sei que isso é uma forma humana minha de interpretar alguns momentos que eu vivo aqui na terra. Me perdoa, Senhor. Eu me arrependo de me atrever a julgar o Senhor.
de apontar o dedo e estabelecer o que eu não sei ainda na totalidade do Deus que eu sirvo. Vamos orar? Senhor, que palavra rica é essa para o nosso coração, Pai. Ajude-nos a entendê-la e aplicá-la à nossa vida, porque nós precisamos, Pai, considerar essa palavra hoje no nosso coração. O Senhor é perfeito, nós é que somos falhos. O Senhor é santo, nós é que somos pecadores. O Senhor cria, sustenta, dirige, e o Senhor há de consumar todas as coisas, porque é tudo teu. Aqui nada é nosso, nem a nossa própria vida, Senhor. Nós queremos neste momento, entendendo esta palavra, devolver-nos ao Senhor e permitir que o Senhor continue no comando da nossa vida e da nossa história, desse tempo que vivemos em todas as instâncias, pessoal, conjugal, familiar, como nação e como humanidade. Senhor, nós queremos reconhecer que as pressões às vezes forjam um caráter dúbio, forjam uma fé corrupta, forjam uma postura soberba, orgulhosa, e isso não combina com o teu reino aqui na terra. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos assumir um compromisso, uma proposta diferente, não apenas para ter uma hermenêutica, uma interpretação correta da tua palavra, mas, Senhor, para nesse momento viver um relacionamento mais correto com o Senhor, para perceber que o Senhor é, independentemente dos temporais, dos vendavais, das enchentes que passamos aqui na terra, porque o Senhor é impermeável à água, porque o Senhor está acima das torrentes das águas, o Senhor está acima deste universo sem fim, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor. Ah, quantas vezes julgamos-nos nesta condição e temos habilidade para construir os nossos deuses e designar e nos orientar por aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos nos arrepender dessa forma de viver e queremos a ajuda do Senhor, porque nós não queremos ser mais conduzidos por nós mesmos, nós não queremos ser mais conduzidos pelos nossos próprios conceitos, nós não queremos ser conduzidos pelos nossos próprios juízos, nós queremos ser conduzidos por aquilo que é do Senhor. Ajude-nos a descer e ao Deus ter o equilíbrio para enfrentar o que precisamos enfrentar. Nos ajude, Pai, a viver com o povo o que precisamos viver. Ajude-nos a mostrar que estamos com o Senhor, com o nosso rosto reluzente. Ajude-nos a mostrar que só o Senhor cunha de forma perfeita as letras perfeitas nas tábuas da tua lei. Nós não precisamos interpretar o que é tão óbvio e o que é tão direto do Senhor para nós, quando o Senhor diz o que devemos fazer e o que devemos não fazer. O Senhor ainda continua dirigindo isso para nós, meio que mudando a sua ação didática, pedagógica, estabelecendo as parábolas, os conceitos das reflexões, a oportunidade de poder aprofundar um pouquinho mais a coerência, não de um ponto, um versículo isolado da palavra, mas da coerência e da sistematização do todo desta palavra, de entender quem o Senhor é, não um Deus cruel, carrasco no Antigo Testamento e um Deus amoroso no Novo Testamento, mas o mesmo Deus sobre todos os tempos. A diferença está em nós, de como vemos o Senhor, de como nos relacionamos com o Senhor e o resultado daquilo que vivemos desse relacionamento sobre o nosso futuro. Toca no nosso coração, Pai,
sobre as pessoas que aqui estão presencialmente, sobre as pessoas que estão acompanhando pela internet. Toca no nosso coração, Pai, e faz-nos ter uma só hermenêutica, uma só interpretação. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor é amor, o Senhor salva, o Senhor redime o seu povo, o Senhor perdoa, o Senhor reconcilia, o Senhor é misericordioso. É isso que cremos, é essa a base da nossa fé, e é isso que queremos testificar. Um Deus que é assim. Abençoa-nos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.